Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre, na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Passando aqui já para agradecer por todos vocês, né? Agradecer a todos vocês que têm se inscrevido no meu canal, que têm deixado seus comentários, que tem louvado seja o nome do Senhor Jesus, me ajudado nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar cada um de vocês. Esse canal é um canal de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus e vai edificar a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje, né, está no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 23, no versículo 9, Jeremias 23, 9, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero abordar um assunto que eu vivi muito, né? Louvado seja o nome do Senhor, e eu queria partilhar com as irmãs, com os irmãos, com quem passam por aqui, todos que passam por aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que vai falar dos falsos profetas. Vai falar dos falsos profetas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já passou um falso profeta pela tua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Aqui o profeta Jeremias falando. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado. Aleluia. E como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Jeremias, ele tinha um temor muito grande diante de Deus, né? Jeremias, ele temia muito ao Senhor. Jeremias foi aquele que foi escolhido no ventre de sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor lhe diz assim, antes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tu fostes formado, eu te escolhi e já te dei como profetas, né, às nações. Então você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jeremias, ele tinha assim um amor muito grande pela palavra de Deus, pela obra do Senhor. E Deus, ele sempre dava a palavra a Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, Jeremias, ele está triste com os falsos profetas que haviam se levantado. E ele começa, né, a narrar isso aqui. E ele diz, porque a terra está cheia de adultérios, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Por causa das falsas profecias, por causa de tudo que estava tudo que estava acontecendo, Jeremias, ele se abateu, ele se entristeceu. Porque muitas das vezes o Senhor, ele dizia a Jeremias, né, que ia trazer juízo, ia trazer destruição, mas se levantavam outros e diziam, não, é mentira, vai haver paz. Isso aí que Jeremias acabou de falar não vai suceder. Você não precisa se preocupar. E Jeremias, ele começou, irmãs, a ficar muito triste, porque o ministério de Jeremias era um ministério muito árduo. E a quem Deus, ele levanta com o ministério da palavra, é um ministério árduo, porque não é muita gente que gosta de ouvir a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela faz nós nos examinarmos. A palavra de Deus, ela faz nós olharmos para dentro de nós, né? Aleluia, faz nos enxergarmos quem nós somos de verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jeremias, ele estava triste, louvado seja Deus, aleluia.
Porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, os profetas, os sacerdotes, todos eles estavam contaminados diante do Senhor. Aí ele chega e diz, até na casa do Senhor, aleluia, aleluia, ele achou maldade, diz o Senhor. Quantas maldades eu e você temos visto, temos contemplado nesses dias de hoje, na casa do Senhor, na casa de oração, aleluia, onde nós clamamos, buscamos, jejuamos, choramos, pranteamos, rogamos a presença do Senhor. Quantas maldades eu e você, nós temos presenciado nesses dias de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde prega o amor, mas não vive o amor. Aonde prega o perdão, mas não perdoa. Aonde prega que você deve, que nós devemos partilharmos, sentirmos a dor um do outro, mas não sente nem partilha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde prega uma coisa e se vive outra coisa. Quantos nós estamos, quantos cultos, quantas reuniões nós já ouvimos isso? Estamos vivendo, estamos passando por isso. Pessoas se esfriando na fé, pessoas indo embora, pessoas não querendo mais saber de Deus, pessoas não querendo mais saber da congregação, e a palavra manda a gente, nós congregarmos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas por causa, aleluia, uma liderança contaminada, uma liderança andando no pecado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rebanho, ele vai embora, ele se dispersa, porque o povo não é bobo. Acabou o tempo, antigamente, pastor, ele enricava com dízimo e oferta de igreja. O pastor, ele enricava, ficava rico, podre de rico, nós conhecemos um montão, por causa dos dízimos e as ofertas da igreja. Enquanto muitos na nave da igreja passavam fome, como passam até hoje, e muitos não compravam nenhum remédio, não trocavam gás, aleluia, não auxiliava aquela ovelha que estava quebrada, que estava ferida, que estava triste, que estava desempregada, que estava doente, aleluia, e eles não auxiliavam porque o dinheiro era para o bem-estar dele, o bel prazer deles. Para o luxo deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E muitos ficaram ricos, aleluia. Hoje, aleluia, as pessoas não querem mais ofertar, não querem mais dizimar, o coração endureceu, aleluia, louvado seja Deus por causa desses profanos. Aleluia, que se introduziram em nosso meio. E Jeremias, ele fica triste, ele fica cabisbaixo, aleluia. Aleluia, ele diz, aleluia, que até na casa do Senhor, no santuário do Senhor foi encontrado maldade. Ele diz, portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados quantos irmãos? Irmãs, já têm descido à sepultura? E quantos vão descer? Quantos vão ficar em um leito de UTI entubado? Aleluia. E vão chamar a mim e a você, que somos pequeninos, as pequeninas da igreja, a qual muitos olham e nos desprezam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a mensagem que o Senhor me dá, que o Senhor te dá, a mensagem que confronta com o pecado deles e nos desprezam nas nossas congregações. Mas o Senhor diz só os lugares desse povo, aleluia, são lugares escorregadios, na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Esse ano é ano de visitação de Deus. Esse ano é ano de visitação, aleluia. Deus tanto vai visitar aquele que tem se santificado, como vai visitar o profano. Aleluia. Nós, profetas de Samaria, bem vi eu
Nos profetas de Samaria viviam loucura. Profetizam da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Então, Jeremias, ele começou a olhar para um lado, ele começou a olhar para o outro. Aleluia, olhou para frente, olhou para trás e agora ele olha para o alto. E ele diz, agora eu vou conversar com o Senhor. Aleluia, porque eu olho para um lado, vejo coisa horrenda. Olho para o outro, vejo loucura. Olho para o outro, vejo maldade, engano, e eu vou fazer o quê? Tenho que falar com o Senhor. E ele foi falar com o Senhor. Irmãos, irmãs e irmãos, vivemos tempos em que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a ganância tem tomado conta do coração das pessoas. O pecado, ele tem invadido de uma maneira que antes era sorrateiramente, hoje não. Hoje o pecado está plantado, infiltrado no coração das pessoas. As pessoas sabem que aquilo dali vai levar ela para o inferno, ou ele para o inferno, mas eles não se arrependem mais. Não sente mais. Por quê? O Espírito Santo de Deus deixou. A palavra de Deus diz que quem é santo se santifique mais e quem é sujo que se suje mais. Esse ano será ano de conserto de Deus, de tratamento de Deus. Não coloque a mão na cabeça de qualquer pessoa para orar. Não coloque a mão no coração de qualquer pessoa para orar. Perguntem primeiro a Deus se é para você fazer isso. Porque muitas das vezes Deus está tratando com aquele vaso que é rebelde. E nós colocamos as nossas mãos e aí pagamos o nosso preço. Hoje, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Dias que esta mensagem aqui, a qual eu estou partilhando com vocês, nós não podemos mais partilhar em um altar de igreja. Por quê? Senão o microfone é desligado, nós somos barradas e barrados. Você que leva a palavra de Deus a sério, que Deus tem um ministério com você, de pregar a verdade, a santidade do Senhor, de dizer ao errado se arrependa, de dizer o que está andando nu se vista, de dizer o que está levantando falso testemunho, guarde a sua língua dentro da boca. Você que tem um ministério desse, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, ele disse, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Então ele olha, ele vê adultério, ele vê maldade, ele vê aqueles pastores, aqueles sacerdotes, né, fortalecendo as mãos dos malfeitores. E ali aquele povo que era para se converter ao Senhor não se convertia. Porque como que vai converter uma pessoa, né? Se a pessoa vai olhar para o altar e vai ver o altar errado, o altar desconcertado, o altar quebrado, o altar manchado, o altar sujo, podre, como que ele vai aceitar Jesus? Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Então Jeremias ele diz, olha, eles têm sido como Sodoma e Gomorra para mim. E você não tem visto não, irmãs? Como que tá as coisas? Igual a Sodoma e a Gomorra. Do mesmo jeito. A palavra tem que agradar o coração deles. As festas têm que agradar o coração deles. O vestir tem que agradar o coração deles e os olhos deles. Tudo tem que agradar ao homem e não a Deus. Os cultos agora é voltado para o homem, homocêntrico, e não cristocêntrico. Não é mais voltado para o Senhor. Aleluia, porque o culto que é voltado para Deus, para eles não dá ibope. Para eles não tem muitas visualizações.
O culto, aleluia, que não tiver alguém rodando no meio da igreja, não, Deus não está na casa. Deus não está presente. O culto, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Que não tiver barulho, para eles o Senhor não está presente. Porque eles precisam de amuletos, eles precisam introduzir alguma coisa nos cultos. Aleluia, que é para ser santo, que é para ser para o Senhor, que é para ser voltado para o Senhor, a adoração é para o Senhor, o louvor é para o Senhor. Aleluia, tudo é para o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles têm que introduzir alguma coisa que chame a atenção de quem está lá fora para vir para cá, mas não há santificação, não há transformação, não há santidade, não há regeneração, nada. O homem continua adulterando, a mulher continua errando, né? As pessoas se casam com pessoas do mesmo sexo, né? Estão na frente da obra, tudo está certo, tudo está bom. Então é um culto homocêntrico que agradem ao homem e não ao Senhor. Nós estamos vivendo dias desse jeito, como Jeremias estava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Porque o homem ele sempre adulterou. Mesmo quando vem o decágulo ali de Moisés, os 10 mandamentos, as leis do Senhor ali, o homem sempre adulterou. O homem sempre foi adúltero desde antes dos mandamentos de Moisés. Aleluia, o homem já repudiava a esposa, o homem adulterava, o homem idolatrava, o homem era mau. O Senhor ele diz, ó, o coração do homem é mau desde a sua meninice. Então sempre houve safadeza no meio do povo, sempre houve escândalo, sempre houve espírito de chocarrice, de blasfêmia, espírito de feiticeiro, sempre houve espírito de loucura, sempre houve tudo isso no meio do povo de Deus. Agoeiros, praguejadores, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que era os filisteus, aleluia, os cananeus, que veio delas as prostituição, né? Vieram dos cananeus, os filisteus praguejavam os povos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o povo de Israel sempre quis estar no meio deste povo. A lei tinha que sair de lá, a santidade tinha que sair de lá, né? As nações tinham que ver em Israel Deus, mas eles não conseguiram ver. Eles viram um povo desviado, um povo profano, um povo idólatra, um povo feiticeiro, um povo falso, um povo com espírito de chocarrice, de loucura, de mentira, de engano, cheio de desejos. Foi isso que as nações viram ali no povo de Israel. E hoje não tem sido diferente. Não tem sido diferente. Hoje, dentro da igreja do Senhor, tem ordem e decência, porque a igreja do Senhor tem ordem e decência. Mas os templos, hoje está assim. Lá dentro tem o espírito do feiticeiro, o espírito do agoeiro, o espírito do praguejador. E aonde o Espírito de Deus está? Ele não está nesse meio. Porque o Espírito de Deus é santo e não habita em templo sujo. Mas ali está. Todas essas pessoas. O espírito da prostituição, do adultério, da masturbação, da mentira, do engano, da ladruice. Está ali. Está ali dentro. E aí, muitos, porque prega muito bonito, não fala assim como eu falo, né? Porque tem que impactar o coração do povo, tem que ludibriar a mente da pessoa. A pessoa acha que é Deus que está ali falando. E não é uma pessoa corrupta, ludibriando a mente da pessoa, ludibriando a nave da igreja, ludibriando o povo de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque Deus ele tem despertado um povo doido, assim como eu, para pregar a verdade ainda nesses dias de hoje. Jeremias ele fica muito triste e ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer as losnas e lhe farei beber a água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. De onde foi que saiu a contaminação?
dos profetas de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dos profetas de Jerusalém. Saíram ali a contaminação. O povo foram contaminados, o coração foi dividido. Adoravam o Senhor com os lábios, mas as costas estavam viradas para Deus. As crianças passavam pelo fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos poderiam adorar o tanto de deuses que quisessem. Afinal, eles queriam ter um Deus que eles apalpassem, que eles pegassem, que eles tocassem. E por isso o Senhor se afastou deles. No 16 ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Não dê ouvido. Teve uma época da minha vida, irmãos, que um monte de vaso vinha e dizia que eu ia ficar viúva, que Deus ia matar meu marido. Sempre vinha com essa conversa, sempre vinha com essa conversa. Aí quando foi um dia, eu estava em um círculo de oração, e veio uma irmã, né, marchando de lá para cá, sabe, botou a mão em cima da minha mão, eu havia esquecido a aliança, né, em casa. Eu fui para a igreja correndo, tinha chegado do médico, né, com meu esposo. Deixei ela aqui em casa e fui para o círculo de oração. E quando eu cheguei lá, eu lembrei que eu havia deixado a aliança aqui em casa. Ficou em cima da pia. E quando eu cheguei lá, aquela irmã vem lá para cá e bota a mão na minha cabeça e diz assim, eis que assim te diz o Senhor, né, você vai passar por esta porta com um varão, porque será frutos das suas orações, né? Serão frutos das suas orações e muitos verão e glorificarão o nome do Senhor. Bonito, né? Uma profecia até bonita, bem ensaiada. Muitos glorificarão o nome do Senhor. Eu nunca esqueci essas palavras. Deus nunca deixou esquecer. E todos se alegrarão e verão que são frutos das suas orações. Viu, mulher? E eu olhei para ela e eu disse, eu faço o quê, irmão? Com o meu esposo que eu deixei em casa doente. O que é que eu faço com ele? Pergunte a Deus aí o que é que eu faço com ele. Porque eu já sou casada e a aliança eu deixei na pia. Eu cheguei do médico com ele e tive que vir para a casa do Senhor. E aquela irmã até hoje, ela passa por mim toda sem graça, toda desconfiada. Ela não me conhecia. Passou a me conhecer nesse dia. E eu nunca tinha, irmãs, envergonhado um vaso. Nunca, 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 nunca. Eu tenho muito cuidado com as coisas de Deus, sabe? Mas eu nunca tinha feito isso. Mas nesse dia eu tive que fazer. Porque ela estava mentindo para toda a igreja ali, a igreja onde eu congrego, né? Conhece meu esposo ele é presbítero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Na casa do Senhor é um servo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também tinha visitante ali, né? E eu disse, meu Deus, misericórdia. E na hora assim, sabe, me deu aquela angústia e eu repreendi ela. E até hoje, né, essa irmã passa toda sem graça. E quando eu fui ver a irmãzinha troca de namorado todo dia, eu digo, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, Jesus. Então, se eu fosse dar ouvido, teve outras também, sempre dizia, né, que eu ia ficar viúva, ia ficar viúva, ia ficar viúva, ia ficar viúva. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Né? Então, irmãs, há muita profecia mentirosa, Deus fala, Deus tem seus vasos, tem, né? Deus, ele levanta os seus vasos, ele fala assim ainda nos dias de hoje. Mas o que é que eu quero dizer a você? Fique atenta e atentos. Fique ligados e ligadas. Vigiando o tempo todo. Porque a palavra de Deus diz que Satanás, se for possível, ele se transforma até em anjo de luz e engana até os escolhidos do Senhor. E quem é esse escolhido? É a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, ensinam vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Ainda ensina vaidade, né? Ah, isso aqui eu posso usar? Pode, não tem problema não. Ah, eu posso fazer isso aqui? Pode, também não tem problema não. A única coisa que importa é o dízimo, é a oferta e tudo está certo. E tudo está certo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. O povo, aleluia, pensam mais no dinheiro do que na alma da pessoa.
se preocupa mais com o dinheiro, com a gordura da ovelha, do que com a alma dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa que eu vejo acontecer em tudo que é denominação. E eu sempre me perguntei, Deus, se um dia eu tivesse um ministério, cuidasse de vidas, nunca que eu ia permitir isso dentro de uma congregação onde eu tivesse a oportunidade de cuidar. Por quê? Veja bem, irmãs, a irmã mora junto, aí o pastor diz que nós sabemos, né, biblicamente, que não pode ceiar, né, porque mora junto, né, tem que se batizar, tem que casar para depois se batizar, tem aquele processo todo, né. Mas aí o dízimo da irmã serve. O dízimo da irmã serve. Tem que dizimar todo mês. Mas se a irmã está em pecado, irmãos, se a irmã está em pecado, o dízimo dela também vai servir? Então, já que ela está em pecado, está impura, né, não pode ceiar porque mora junto. Por que o dízimo serve? Por que a oferta serve? Então, para mim, na minha fala, se a pessoa, né, não pode ceiar, se a pessoa está ali na casa do Senhor, não pode ceiar, não pode ir para o evangelismo, não pode limpar uma igreja, não pode nem servir um copo d'água, porque ela mora junto ali com aquele homem, então, para mim também o dízimo e a oferta dela também não serve. Também não serve. Então, assim, são coisas que eu fico assim, ó, a pensar, sabe, irmãs? Fica a pensar, porque eu ainda também estou aprendendo, como vocês também estão. Né? Nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, né? Então pode dizimar, não tem problema nenhum. Pode estar fornicando, pode estar pecando, pode estar na feitiçaria, pode estar no forró, pode estar no carnaval. Não importa, você dizimando, você ofertando, está tudo certo, está tudo bem. Mas está certo e está tudo bem para o homem, mas para Deus não. Deus, ele rejeita essas coisas, Deus, ele rejeita essas práticas, Deus, ele abomina, ele não gosta. As coisas de Deus é tudo certo. E Jeremias, ele estava muito triste. E hoje, como que você tem passado? Será que você também não tem se entristecido como eu também tenho me entristecido muito? De ver muitas coisas acontecendo na obra do Senhor, a qual a gente não pode falar nada? Pastores arrogantes, cheios de si, não recebem opinião, não aceitam a opinião de ninguém. Como você tem se sentido nesses dias de hoje? Deixe nos comentários. Como você tem se sentido? E esta palavra, ela edifica a sua vida? Ela fala com você? Ela abre os teus olhos para alguma coisa? Deixa nos comentários. Talvez você seja um Jeremias. O Senhor te escolheu, o teu ministério é tão árduo. E você tenha dito, vou voltar. Eu não vou conseguir. Volta não. Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Porque eu não vou ler todo, porque vai ficar um vídeo longo. Mas o Senhor, ele diz, no 23, ele diz, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem, ele disse. Leia, irmãs, esse capítulo todo, até o 24. Eu não vou ler todo porque vai ficar grande. Vai ficar cansativo, eu sei que as pessoas gostam de vídeos curtos. Mas essa palavra é uma palavra de edificação para a minha vida e sua vida. É uma palavra que abre os nossos olhos. Nesses dias atuais a qual nós estamos vivendo, tudo isso tem acontecido. Tudo isso. Tem crente que gosta de ir naquelas igrejas pequenas, para lá profetizar, dar suas profetadas, e ninguém sabe quem ele ou ela são.
diante do Senhor. Não vão naquelas igrejas maiores, se escondem mais nas pequenas. Já tem outros que vão naquelas grandes, porque há falso profeta de todo jeito. Tem aquele que arrasta o chinelo, mas tem aquele que anda com sapato, né, de jacaré. Mas a lagoa deles estão secando. A lagoa desses jacarés estão secando, porque o Senhor vai descer com mão forte sobre eles. O Senhor vai mostrar quem manda nessa terra. O Senhor vai mostrar e vai dizer a eles: aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem tem o controle e o domínio de todas as coisas. Amém, minhas amadas? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada uma de vocês que tem assistido os meus vídeos da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tem deixado o seu comentário. Eu não posto qualquer coisa. Os vídeos são um pouquinho longos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas é o Senhor usando a palavra dele para falar comigo e para falar com você. Amém? Se sentir de Deus, deixa o seu joinha. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, juntos e juntas somos mais fortes. Aleluia. Em Cristo Jesus somos mais que vencedoras. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.